é fascinante descobrir como que a psicologia pode ajudar as pessoas, de que forma nós podemos contribuir para o nosso meio, para as futuras gerações. Então, todos esses anos, eles me fizeram crescer muito e pensar sobre isso. Então, acredito que foi mesmo a psicologia que me escolheu. O curso de psicologia, ele é um curso muito amplo, então desde o 5º período eu faço estágio, então já fiz estágio em várias áreas. E quando eu cheguei na faculdade, eu imaginava que eu iria entender um pouquinho como que é o ser humano, mas é muito mais do que isso. Então eu aprendi muito, fiz estágio em várias áreas, RH, escolas, fiz estágio no CRAS, no CAPS, então o curso ele é muito amplo e me deu muitas possibilidades. A área social, que vai olhar para a sociedade como um todo, quais são as mazelas da sociedade, quem são essas pessoas que estão fazendo história, quem foram as pessoas que já construíram a história. Então, quando eu penso na área social, eu penso muito nas vulnerabilidades, nas minorias. Então, desde sempre me chamou muita atenção compreender o que foi construído há algum tempo atrás para que essas pessoas estivessem nesses lugares hoje, de que forma eu posso contribuir para que essas pessoas possam ter uma vida melhor. O tema do movimento feminista sempre foi um tema que me chamou muita atenção, é um tema onde eu me identifico. E aí, quando eu e Janaína, nós nos unimos para pensar na nossa pesquisa, a gente queria um tema que fosse em comum, que seria um tema bacana, que pudesse produzir uma reflexão. E aí surgiu o tema do movimento feminista e aí, junto com nossa orientadora, a gente começou a afunilar dentro do tema feminismo, que é um tema muito abrangente, algo que chamasse atenção e que fosse um objeto de trabalho que pudesse atingir várias pessoas. Elas chegaram com uma questão social da mulher, né, muito vinculada a esse espaço que a mulher ocupa na sociedade contemporânea, né, e relacionando ao movimento feminista, né? Qual seria a contribuição do movimento feminista para essas ocupações das mulheres, né, em cargos de chefia? Esse era o problema inicial, mas a gente precisava de uma teoria, né, que nos desse esse respaldo, né, de dialogar entre o individual e o social, né, uma possibilidade que dialogasse entre o subjetivo e o objetivo. Então eu fiz a sugestão que a gente utilizasse a teoria das representações sociais, né, do Serge Moscovici, né, para que a gente pudesse conhecer quais seriam as representações sociais que mulheres em cargo de chefia possuíam do movimento feminista. O movimento feminista, né, ele é um movimento que possui como pauta direitos iguais entre homens e mulheres. Né? Ao longo da história da sociedade, mulheres tiveram uma relação, da sociedade ocidental, né? É importante falar sobre isso, uma relação desigual quando comparada aos homens. Quando eu falo dessa relação, eu estou falando de fato das relações de poder. São relações de hierarquização, relações de subordinação, seja no campo privado ou no campo público. Então a mulher sempre foi destinado esse espaço e esse papel do mundo privado, de dona de casa, de doméstica, do cuidado com os filhos, do cuidado com os maridos. Nossa pesquisa ela foi muito compartilhada entre eu, Janaína e Jaciane. Então sempre que a gente discutiu o próximo passo da pesquisa, a gente sempre tentou chegar na melhor forma possível. E aí a pesquisa ela foi muito importante para nós, muito gratificante. A escolha das participantes foi uma escolha que foi um pouco difícil no início, mas que durante as entrevistas valeu muito a pena.
Como resultado dessa pesquisa, a gente conseguiu perceber que existe sim um conhecimento histórico do movimento feminista. As mulheres que foram entrevistadas, essas participantes, são mulheres que já passaram por vários obstáculos, que desenvolveram várias estratégias para estar nesse lugar de diretoria de gestão, que ainda assim hoje, mesmo que o movimento feminista ele tenha sido um dos maiores movimentos políticos que já tivemos, ainda assim, ainda existem muitas diferenças salariais, de tratamento, de abordagem com as mulheres. Então, tudo isso foi percebido durante essa entrevista, uma grande carga afetuosa também por parte dessas mulheres, assim, pelo fato de que elas se reconhecem como mulheres que estão ocupando esse lugar e que elas lutaram e batalharam, que elas têm as mesmas competências quando comparadas ao homem. Também elas falaram muito das dificuldades que elas enfrentaram no decorrer de toda essa trajetória e que ainda enfrentam, sabem dos desafios que estão por vir, mesmo sabendo que hoje nós temos os mesmos direitos na teoria, mas que na prática não se aplica. A contribuição dessa pesquisa especificamente, ela é muito grande, né, para a psicologia, porque há uma outra pesquisa que foi realizada em 2012 pelo Conselho Federal de Psicologia, onde apenas 1%, né, das psicólogas trabalhadoras, né, trabalham com a categoria gênero. Então, a psicologia, ela possui hoje 89% de trabalhadoras mulheres, né? A categoria da psicologia no Brasil ela é composta por 89% de mulheres. Entretanto, né, dessas mulheres, né, 1% utiliza a categoria gênero, 1% discute cotidianamente esses espaços de trabalho, essa subordinação, essa hierarquização, ou seja, essas relações de poder entre homens e mulheres. No início, quando a gente foi selecionado para os finalistas, foi uma grande surpresa. Apesar de ter o entendimento que o nosso trabalho ficou muito bacana, de muita qualidade, com muita coisa a contribuir, grandes reflexões, mas estar entre os finalistas já foi uma grande vitória. E aí, quando a gente soube que a gente tinha ganhado o prêmio, foi muito importante o reconhecimento daquele trabalho que foi tão trabalhoso mesmo, que contribuiu tanto e que quem sabe a partir dele, da divulgação desse projeto, muitas pessoas possam aprender um pouquinho, fazer uma grande reflexão, para que esse projeto ele possa contribuir também na vida das pessoas, da mesma forma que contribuiu na nossa.